Oi, gente, tudo bom? Tô aqui de novo com vocês. Sou a professora Gerciara. Vou tentar passar uma aula para vocês da classificação dos elementos da tabela periódica, tá? Por isso eu botei uma tabela aqui, tem uma outra lá embaixo. Mas primeiro eu quero falar sobre essa classificação dos elementos, tá? Essa classificação dos elementos, onde eles vêm escrito aqui, ó, nesses quadrinhos, ó, tá vendo? Esses quadrinhos coloridos, corresponde toda a coloração da nossa tabela periódica, tá? Aqui no caso, olha, você vai comparar cada cor da tabela, tá escrito aqui, ó, a classificação. Então fica fácil para você classificar. Se eu, por exemplo, pegasse aqui, ó, esse quadrinho aqui é o Li, significa lítio, eu já poderia dizer que esse elemento químico é um metal alcalino. Tá vendo? Metal alcalino. Porque ele tá dentro dessa cor laranja, ó. Todos esses elementos laranja, ele tem a classificação de um metal alcalino. Já esses amarelinhos aqui, olha, por exemplo, se eu pegasse aqui o Ba, que é o bário, eu já poderia dizer que ele está dentro da outra classificação aqui, ó, desse amarelinho aqui, ó. São os metais alcalinos terrosos. Todos esses elementos em amarelo que estão aqui têm essa classificação de metais alcalinos terrosos. Já esses todos aqui, ó, rosinha, né, meio rosinha, se você observar, todos esses aqui, ó, de ponta a ponta, daqui até aqui, ó, todos esses elementos, se eu pegasse qualquer um aqui, se eu pegasse esse aqui, ó, o tecnécio, tá aqui, ó, eu já poderia dizer que ele é um metal de transição. Se você reparar, olha, tanto esse cor de laranja, como esse amarelo, como todos esses aqui meio rosado, com mais esses aqui, olha, esses aqui meio esverdeado, né? Vamos dizer azulado, esverdeado, todos eles são metais, todos, só que tem classificação diferenciada de metal. Esse aqui, metal alcalinos, esse aqui, metal alcalinos terrosos, esses aqui são os metais de transição, tá? E esses aqui são considerados como outros metais, porque eles têm várias funções. Então, seriam outros metais, ok? Já esses verdinhos aqui, ó, são os não metais. Eles não são metais. Ou também conhecido como ametais. Pode vir escrito não metais ou ametais. E esses aqui, olha, são esses azuis, são os conhecidos como, aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, gases nobres. São os elementos que não se misturam com elemento nenhum da tabela. Eles só se misturam entre si, tá? Eles não formam substâncias com nenhum outro, só entre eles mesmos, tá bom? E os metais, não esqueçam, são bons condutores elétricos, tá? Os não metais já não são bons condutores elétricos. Cada um tem uma classificação diferenciada. E também, não esquecendo, vamos falar desses aqui, olha, que estão aqui embaixo, olha, que também são metais. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Essa série aqui, ó, todos esses aqui, é como se eles tivessem todos dobradinhos e fizessem parte desse quadrinho aqui dentro, ó. Eles estão todos aqui dentro, esses elementos. São conhecidos como série lantanídeos. E os de baixos, como se tivessem dobrado nesse quadrinho aqui de baixo, ó, são conhecidos como série actinídeos. Também tem funções metálicas, tá? Ainda tem algumas classificações aqui na tabela, que talvez vocês não vejam, mas quando vocês estiverem com a tabela maior, vocês vão perceber, ó. Por exemplo, esse quadrinho aqui, olha,
toda vez que ele for mais puxadinho para preto, para escuro, ele é um sólido. Significa que o elemento da tabela periódica é sólido. Então, por exemplo, todos os elementos pretinhos, tá bom? No caso aqui, ó, nós temos esses aqui, pretinhos, temos esses, ó, vários elementos todos escurecidos, ó. Então, eles são, quando tivessem com a letrinha preta, são os sólidos. Os verdes são os líquidos. Quer ver, ó? Os verdes, vou identificar para vocês aqui, ó. Nós temos um aqui no meio, ó. O Hg, que significa o elemento mercúrio, ó. Ele é verdinho, tá vendo? Então, ele é líquido. Tem esses aqui também, olha. Todos esses aqui são líquidos. Ó, a letrinha está verdinha. Já esses que tem a letra meio avermelhada aqui, olha, tá vendo? Significa que os elementos são gasosos, são em forma de gases. Então, tá aqui, ó, vermelhinho, ó, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, eles são elementos gasosos. Todos os gases nobres, ó, são vermelhinhos, tá vendo? São gasosos. E nós também temos os branquinhos. São elementos tipo plástico, eles são sintéticos. Quer ver? São os branquinhos. Aí a gente tem aqui, ó, esse aqui, ó, o tecnésio, tá? E esses aqui de baixo, ó, são todos branquinhos, tá vendo? São os sintéticos. Fora esses todos que estão aqui, ó, também, ó, sintético, tá vendo? E esses pretinhos aqui são sólidos, ó, elementos sintéticos que são branquinhos. Então, na própria tabela periódica, você já pode ter esse tipo de classificação quando você precisar para fazer alguma consulta na tabela. Então, você tem que entender a tabela periódica, por isso que eu estou explicando para vocês a classificação de cada elemento, tá bom? A próxima classificação que eu também quero deixar com vocês é a classificação de famílias e períodos. Então, eu botei uma tabela aqui para mostrar para vocês as famílias. Ó, no caso, aqui nem tem, mas aqui tem, ó. Tem a numeração aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó. Vendo? Começa aqui, ó. 1, 2, 3. O que significa esse número aqui de fora? Quando você olhar para a tabela, no elemento na horizontal, ó, aqui tem o hidrogênio, continuando lá na outra ponta, o hélio. Então, quando você olha para a tabela, no sentido de horizontal, ó, esse, ó, segunda linha, ó, tá aqui, ó, esses aqui, terceira linha, ó, 3, ó, esses aqui. Você tá olhando para classificar o período do elemento. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o hidrogênio tá no primeiro período. E o hélio aqui também tá na primeira linha, tá no primeiro período. Já esses aqui de baixo, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, o neônio. Essa segunda linha aqui, ó, todos os elementos já fazem parte do segundo período. Aí você vai vendo, ó, na outra linha, terceiro período. Na próxima, ó, todos são o quê? Quarto período. Na próxima, quinto, ó, sexto e sétimo. Tabela periódica em forma horizontal, em forma de linha, ela é dividida em 7 períodos. Por isso que vocês aprenderam as 7 camadas de K, L, M, N, O, P, Q, que são 7 períodos. Então, aqui, ó, não esqueçam, deitados são os períodos. Quando a gente começa a ver tabela periódica de cima para baixo, ó, em forma de linhas, ó. Essa aqui também tem, ó. Aí você tá vendo, tá olhando as famílias, tá? Essas aqui mais altas, ó, que começa mais em cima, tá vendo? Essa aqui começa mais embaixo, ó.
Mas essas aqui, ó, começam logo em cima. Daqui pra cá, tá vendo? Daqui pra cá, em forma vertical agora, tá vendo? Essas famílias mais altas, elas são são conhecidas como família A. Essas aqui que estão mais no baixo, daqui para baixo, são conhecidas como família B. Então, a distribuição ficou assim, ó. Primeira linha vertical, família 1A. Segunda linha vertical, 2A. Aí vai lá para outra linha alta. Terceira, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família 8A. E aqui, professor, essas mais baixas, essas aqui, ó, elas já começam sendo a família B. Claro que ela conta de trás para frente, sempre assim, ó. 1B, 2B. Aí volta, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. A família 8B, ela engloba essas três fileiras. Essa e essa. Todas elas fazem parte da família 8B. Então, vamos ver lá embaixo. Como que essas famílias são chamadas? As famílias A, elas têm nome específico. A família B, não. A família B é 1B, 2B, 3B, 4B. Já aqui, ó, na família A, você tem 1A, alcalino, tá vendo? 2A, alcalinos terrosos. É até parecido com o nome da classificação delas. 3A, tá vendo? É o B, tá vendo? Começa com B, então é família do boro. 4A é o C, então é família do carbono. 5A, ó, 5A é família do nitrogênio. A partir daqui da família 6A, 7A e 8A, na 6A ela leva um nome específico, porque o oxigênio ele é conhecido como calcogênio. Então, todos os elementos fazem parte da família do oxigênio, família do calcogênio. E o flúor, ele leva um nome específico de halogênio. Então, todos esses elementos ficaram conhecidos como família do halogênio. E essa aqui não mudou, ficou sendo o quê? Gases nobres, ok? Então, essas são as classificações no caso de famílias e períodos. Espero que vocês tenham entendido. Quando vocês forem fazer exercício, preste atenção, porque ele pode perguntar assim: o nitrogênio faz parte de qual período? Então, você vai ter que contar. Período, ó, nitrogênio tá aqui. Essa primeira linha, primeiro período. Essa segunda linha, segundo período. Então, nitrogênio faz parte do segundo período. E qual a família do nitrogênio? Já vou olhar na vertical, ó. Então, aqui a família é 5, ó, 5A, que faz parte da família do nitrogênio, tá? Se eu desse outro exemplo aqui, o cálcio, ó, tá vendo aqui o cálcio? Ele faria parte de qual período? Aí você vai ter que contar em linha. Primeira linha, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Então, o cálcio está composto no quarto período da tabela. Entretanto, em que família? Aí você vai ter que olhar de cima para baixo. Essa aqui é 1A, família 2A, ok? Espero ter esclarecido para vocês a classificação de famílias e períodos e aqui as classificações dadas dos elementos da tabela periódica, tá? Estudem bastante, preste atenção e faça os exercícios. Tchau e até a próxima aula.